falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. E depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e estes os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontraram alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar do tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que se ferem ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos, e eu desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras quem o nomeou líder e juiz. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este
Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi ali que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela em que Deus levanta, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante dele. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Vejo, e disse: os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, eles choravam. Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não nos considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava os homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo.
Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Tem-lhe também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e olhe ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Olhem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. O anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem ler o profeta Isaías. O senhor entende o que está lendo? Lhe perguntou. Como posso entender? Ele respondeu. Se alguém não me explicar. Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois
sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água que me impede de ser batizado. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais. Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para assinar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. 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 Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 8 de Atos. Maravilha, podemos ver como é, de fato, com os nossos próprios olhos, né? Aquilo que a Bíblia descreve é muito edificante. Podemos ouvir a palavra de Deus pelos ouvidos, enxergá-las com os nossos olhos. Hoje o título da nossa mensagem é uma equação matemática que sempre tem acompanhado a igreja. A perseguição mais a obediência, ela vai gerar progresso. E o título da nossa mensagem de hoje é Perseguição e o Progresso do Evangelho. Como nós vimos, eu fiz questão de passar hoje, nós assistimos os capítulos 7 e 8 do Evangelho, do livro de Atos, e no capítulo 7 nós vemos o assassinato de Estevão. Mas o assassinato de Estevão, ele não fez com que os cristãos se intimidassem ou se amedrontassem, muito pelo contrário. O martírio de Estevão, ele foi a mola propulsora para que o Evangelho de fato seguisse o rumo que o próprio Senhor Jesus havia proposto. Até esse momento o Evangelho estava restrito a Jerusalém. E então, por conta dessa perseguição que se instala, o Evangelho ele vai para as vizinhanças de Jerusalém, de Judeia, e até Samaria, que foi onde nós vimos aqui. Então essa segunda fase começa. Vocês se lembram que Jesus falou: vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, e depois na Judeia, e depois em Samaria, e até os confins da terra. Mas irmãos, vamos ser muito sinceros. Quando nós estamos confortáveis num determinado lugar, a gente não quer sair de lá. Não é assim? É ou não é? Então vamos imaginar que você está deitado num colchão e são 6 horas da manhã e você precisa ir para o trabalho, mas está tão confortável. Está aquele friozinho, não está nem frio demais, nem quente demais.
aquele friozinho, né, de dormir, aquele silêncio de manhã. Você está confortável. A gente está aqui na igreja e aí às vezes a gente se sente confortável na cadeira. Aí dá vontade de fazer o quê? Tirar um soninho. Então, quando a gente se sente confortável com alguma coisa, nós normalmente nos tornamos pessoas que não nos movimentamos. Nós nos tornamos pessoas negligentes em relação à diligência que a gente tem que ter em relação ao Evangelho. Então perceba que desde o início da igreja, a perseguição ela sempre foi um requisito essencial para que o Evangelho se propagasse. A um nível tal, aqui nós vamos ver uma perseguição que ainda não estava no seu mais alto nível, pois a perseguição que está aqui é uma perseguição restrita dos judeus em relação aos cristãos. Mas os próprios judeus, eles eram dominados pelos romanos. Então, a perseguição, ela sempre foi uma mola propulsora. Ela sempre foi um requisito essencial, não somente para provar se uma pessoa de fato é cristão, mas também para motivar e colocar o cristão onde ele tem que estar. Um dos pais da igreja disse essa frase que a gente já falou aqui algumas vezes, Tertuliano, que a sementeira da igreja era o sangue dos mártires. Olha que coisa. Quanto mais pessoas eram martirizadas, o Espírito Santo se manifestava muito mais para que as pessoas se convertessem. Então, é importante que a gente entenda isso na nossa própria vida. A gente quer muito que o Evangelho prospere. Amém? Se você é um cristão genuíno, eu acredito que se você está aqui essa noite, é porque você é um cristão genuíno, porque a gente não tem nada de carnal para atrair você aqui. Se você é um cristão genuíno aqui essa noite, você quer muito que o Evangelho prospere. Mas a questão é, a gente não quer sofrer. A gente não quer padecer. A gente não quer passar pelo caminho estreito. A gente muitas vezes quer um conforto, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque se assim for, a gente nunca vai ver o Evangelho prosperar de fato. O livro de Atos, ele nos mostra isso, que o crescimento da igreja, ele é ligado diretamente com a perseguição que essa sofre. Há uns anos atrás, perguntaram a um pastor se a igreja brasileira fosse perseguida, se ela seria mais fiel. E esse pastor lhe respondeu: não. Quando ela for fiel, aí ela vai ser perseguida. Porque numa igreja infiel, a perseguição vem e o que as pessoas fazem? Abandonam a fé. Como aquele solo à beira do caminho, ou mais o solo rochoso, que assim que vem o sol, mata aquela semente. Então aqui no capítulo 8, irmãos, olha como começa o capítulo 8. O capítulo 8, na sua Bíblia e na minha Bíblia, ele foi organizado de uma forma que ele ainda está conectado com o capítulo 7. Às vezes a gente pensa que é o versículo final, faz parte do versículo 60 do capítulo 7, mas não, aqui já é o capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Aqui já é o capítulo 1, já é o versículo 1 do capítulo 8. Diante daquela morte de Estevão morreu, e Saulo apoiava aquilo, essa é a ideia. Já entrando aqui no capítulo 8, que vai nos mostrar, como nós vimos aqui no filme, o capítulo 8 é um capítulo bastante dinâmico. Você percebe aqui, diferente do capítulo 7, que é somente o sermão de Estevão e o seu martírio. Aqui no capítulo 8 a gente vê um dinamismo. No capítulo 8, Lucas ele conta vários fatos num único capítulo, né? Então, dos versículos 1 ao versículo 3, nós vamos ver a primeira perseguição da igreja.
Perceba, a gente já está aqui no capítulo 8. Até então, só haviam sido perseguidos e ameaçados os apóstolos. Vocês se lembram disso? Primeiro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos quando eles curaram aquele paralítico de nascença. E depois, todos os apóstolos foram presos e ameaçados. E foram juntamente açoitados publicamente. Nós vimos isso também no final do capítulo 5. Mas agora aqui no capítulo 8 se inicia pela primeira vez uma perseguição contra a igreja. Até aquele momento a perseguição era restrita à exclusão. Então, quando uma pessoa se dizia crente, se dizia crer em Cristo, era expulso da sinagoga. Então você talvez perdesse seu emprego, talvez a sua esposa ou seu marido te abandonasse, talvez você perdesse alguns bens, mas agora não, agora a perseguição se torna muito mais ostensiva. A perseguição agora se torna violenta. E a gente tem que entender que momentos como esse podem vir. Podem acontecer momentos assim. E nós vamos ter que dar testemunho da nossa fé cristã. Naquele dia, versículo 1 ainda. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. Olha o que Lucas diz. Grande perseguição. Não foi uma perseguição qualquer. Foi uma grande perseguição. A gente vai perceber que essa perseguição foi tão grande que no capítulo 9 a gente vai ver isso, que eles tinham perseguido tanto os cristãos em Jerusalém, que já não tinha mais cristão em Jerusalém, porque eu estava preso, eu estava morto, eu havia fugido. E Saulo então pede cartas para poder ir até uma cidade chamada cidade de Damasco, porque ele teve notícia de que muitos cristãos haviam fugido para lá por conta da perseguição em Jerusalém. Olha como se tornou a perseguição. Então foi uma grande perseguição, irmãos. Nós já assistimos aqui o filme Policarpo e vimos o que aconteceu. A igreja de Esmirna, a igreja que José pregou para a gente na semana retrasada, anos depois dela receber a carta que o apóstolo João foi o emissário dessa carta, né? O Senhor Jesus dita e ele então envia essa carta a Esmirna, já preparando aqueles cristãos para uma perseguição que viria e que veio. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja até esse momento estava em Jerusalém. Então, em virtude dessa perseguição, os cristãos agora, eles começam a se dispersar. Você percebe que, em virtude de Pentecostes, quase 3 mil pessoas se converteram. Depois esse número subiu para 5 mil, e esse número agora já era tão grande que não se contava mais. E muitas dessas pessoas eram pessoas de outras localidades, que quando chegaram em Jerusalém, decidiram ficar lá, ouvindo e aprendendo mais da doutrina do Senhor Jesus com os apóstolos. Mas agora, com essa perseguição, essas pessoas estão agora se dispersando, voltando talvez para os seus lugares de origem, ou procurando algum refúgio longe da cidade de Jerusalém, que era onde o foco, né, o epicentro da perseguição estava. Então, houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, olha que coisa, todos, aquele número, né, que a gente só ouviu até 5 mil, mas era muito mais que 5 mil. Exceto os apóstolos permaneceram lá, mesmo diante da perseguição. Foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Não foi isso que Jesus disse que ia acontecer? Mas Jesus não disse como ia acontecer. Olha como foi que aconteceu. Eles estavam bem lá em Jerusalém, a gente já leu, vários sacerdotes se convertiam, olha que coisa! E agora vem a perseguição. E eles agora estão indo para regiões, né, outras regiões, na própria Judéia e em Samaria. Lembre-se que a Palestina, ela tinha assim 3 grandes regiões assim
que marcava, que era a Judéia, onde ficava Jerusalém, e tinha no meio Samaria, e logo depois a Galileia, né? Então aqui, esse evangelho agora está sendo disperso. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Então, olha que coisa bonita. As pessoas enterraram Estevão, mas Estevão estava no céu. Antes mesmo de Estevão ser morto, como a gente viu aqui, eu vejo os céus abertos e o Senhor Jesus à destra de Deus. Olha que coisa. E Estevão então começa a conversar com Jesus e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não é lindo, irmãos? Quando um cristão tem essa intimidade com o Senhor Jesus. Saulo, porém, olha que coisa, Saulo, porém, assolava a igreja. Olha que coisa, irmãos, essa palavra assolar significa perseguir com ódio. Era um ódio mortal, semelhante ao que a gente viu em Estevão, com aquele ranger de dentes. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Você já imaginou? Você está em sua casa, fazendo uma refeição com sua família, e de repente você dá as mãos e está orando ao Senhor Jesus, e alguém dá uma pesada e abre a porta da sua casa. Ah, então vocês são crentes? Bora, está todo mundo preso agora aqui. Já imaginou isso? É isso que estava acontecendo aqui. Entrava de casa em casa. Ah, fulano se converteu? Vamos lá ver isso. Entrando pelas casas e arrastando. Já pensou? Já viu essa cena? Pegar uma pessoa e sair arrastando ela. Homens e mulheres. Olha que coisa covarde, irmãos. É mulheres, senhoras, senhoritas. Encerrava-os no cárcere. Prendia essas pessoas. Olha que coisa assustadora. Mães muitas vezes separadas dos seus filhos. Mas olhe como é o desenho desse capítulo 8. Eu quero que você preste atenção na redação. Como foi que o Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que inspirou Lucas na escritura desse livro sagrado, senão ele não estaria aqui no nosso livro bendito, que é a palavra de Deus escrita. Entre mentes significa entretanto, é o mesmo advérbio, sabe? Quando ele diz assim, olha, homens piedosos enterraram Estevão. Então tinha gente piedosa, porém tinha gente piedosa, mas Saulo era o quê? Perverso. Mas enquanto havia uma perseguição ferrenha, porém, olha que coisa, entre mentes os que foram dispersos, essas pessoas que fugiram, elas não fugiram de medo, elas oraram e tiveram um direcionamento do Senhor de que era o momento de pregar em outros lugares. Porque se tivesse que morrer lá como Marte, eles estavam dispostos. Os próprios apóstolos permaneceram lá. Se eles tivessem que morrer naquele momento, eles morreriam, eles já tinham sido ameaçados, eles já tinham sido até açoitados. Mas entenda isso, a sua perseguição, a minha perseguição, a nossa opressão espiritual ou física, ela está fora do controle de Deus. Tudo está dentro do controle de Deus. De maneira que, como esse Saulo aqui, que vai ser transformado, né? Ele não vai se transformar, não tem esse poder, mas ele vai ser transformado no apóstolo Paulo. Ele escreve, cheio do Espírito Santo: nenhuma prova vem sobre nós que não seja humana. E nenhuma dessas provações que vem sobre nós, elas são maiores do que a força que Cristo nos concede. E mais ainda, olha que coisa, além de ser humana, além de Cristo nos dar força para que a gente possa passar por essas provações, ainda diz, e Cristo ainda vai te dar sabedoria para você ultrapassar elas. A ideia é, a provação ela não vai parar você, ela não vai barrar você, porque você tem um caminho a prosseguir. Então ele vai
te dar força para lutar contra aquela provação e você vai superar ela. É o que está escrito em 1 Coríntios. Muitas vezes a gente não tem a ideia correta daquele versículo, a gente passa de maneira muito superficial. Entremente os que foram dispersos iam por toda parte. Olha que coisa linda, toda parte. Qualquer lugar que ele chegava, meu filho, abria a boca e era o quê? Evangelho. Receba! Bom dia. Você conhece Jesus? Não, meu irmão, eu estou lhe dizendo bom dia. E eu estou lhe perguntando se você conhece Jesus. Por que você está me perguntando isso? Porque o dia só vai ser bom se você conhecer ele. É assim que José recebe as pessoas. Né, meu filho? É. Não, mas ele está com uma dupla agora, meu filho. Formou uma dupla aí, meu filho, uma parceria, que um mata no peito, toca pro outro e gol! É uma coisa bonita. Entre os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Olha que coisa linda. Dividir a nossa fé é algo que todo cristão tem que aprender a fazer. Isso não é um ofício unicamente do pastor da igreja, ou de repente de um membro, talvez mais maduro. Não, você que creu no Evangelho, você já pode dividir. Claro que você vai fazer isso na proporção da fé que você recebeu. Você não vai falar de coisas que de repente você não se sente seguro. Mas naquilo que o Espírito Santo já testificou na sua mente, no seu coração, você é capaz de dividir com o outro. Então a gente tem que ter essa coragem de abrir a boca e falar não, e deixar que o Espírito Santo fale. Quem você acha que falou pela boca de Estevão? Foi a sabedoria de Estevão, no capítulo 7, que a gente ouviu? Não, foi o Espírito Santo. Jesus já havia dito isso. Não se preocupe quando forem presos. Não se preocupe com o que vão dizer. Na hora Deus dará sabedoria. Foi o que aconteceu com Estevão. O que aconteceu com Pedro. Então aqui ele diz, eles foram pregando a palavra, e aparece agora uma figura muito, muito linda, que era a figura de Estevão, de Filipe, perdão. É muito bonito a alegria de Filipe, não somente no filme que a gente viu, mas na Bíblia dá para a gente sentir isso. A alegria de Filipe em dividir a palavra de Deus. A gente viu isso, ele evangelizando o eunuco, né? Dá uma vontade de ouvir o evangelho dele também, né? E o eunuco só comendo a uvinha dele. Aquele eunuco estava precisando de meu coração mesmo. Ali, aquele eunuco estava recheado ali, meu filho. Depois daquele dia ele fez muitos jejuns e orações. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E você sabe o que é lindo aqui, irmãos? É que vocês sabem que os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. O próprio Jesus já havia passado por Samaria e muitas aldeias haviam recusado que Jesus pregasse lá. A gente sabe que teve uma aldeia que recebeu Jesus, a aldeia de Sicar. A gente viu isso no Evangelho de João, no capítulo 4, a mulher samaritana, né, como nós chamamos aquele capítulo 4. Mas ali foi uma exceção, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam, embora eles tivessem a mesma origem. Não sei se você vê a mulher samaritana dizendo, você por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Ó, quem é Jacó que ela está falando? É o mesmo Jacó dos judeus. Os samaritanos, eles acabaram se tornando um povo misturado. Por conta da desobediência do povo de Israel, quando dividiu-se o reino, os assírios dominaram aquela região e acabaram trazendo povos estrangeiros para aquela região para habitarem lá. Então eles trouxeram um culto, misturaram o que se entendia do judaísmo com culturas estranhas, e tinha-se um culto miscigenado, um culto misto. É o que a gente vai ver, infelizmente, eu vou ter que falar isso, né? Desculpe se alguma pessoa se ofender, é o que a gente vê muito hoje no pentecostalismo.
Quantas vezes você já viu gente que é pastor, pastora e que é ex-pai de santo, ex-mãe de santo? Aí entra alguém e diz: eu vejo pombagira, eu vejo o Exu Caveiro, eu vejo tranca-rua. Pelo amor de Deus, irmão. Na igreja evangélica, usar esses termos. Não se usa esses termos. Isso são termos do quê? Do candomblé. Ah, não. E quem é então? É um demônio. Demônio não tem nome. Demônio é demônio. Esse negócio de que, vai descobrir o meu... é Baal. Baal não é o nome de um demônio, irmão. Baal é o nome de uma entidade que os povos lá, idólatras, adoravam. Então a gente fica, muitas vezes, entregue a essa mistura de religiões. Até filmes que retratam. Tem um filme mesmo, eu vi esse filme várias vezes. Um filme chamado Ritual, que dizem ser baseado em fatos reais. Um exorcismo católico, né? E a gente já sabe que todo católico não tem poder para fazer exorcismo. O que vai acontecer com eles é o que aconteceu com os filhos de Seva. Eles vão apanhar. Você vai perceber, irmãos, olha, 99,99% dos exorcismos católicos acabam em quê? Em morte de alguém. Ele não tem poder para exorcizar. Se eles não têm fé, se eles não têm a verdade, a palavra, ele não tem a palavra para lutar contra as forças espirituais do mal. Então nesse filme, o Ritual fala sobre isso. E aí, segundo o exorcismo católico, para que você bote o demônio para fugir, você tem que descobrir o nome do demônio. Onde está isso, meu filho? Aí eles dizem: não, é porque quando Jesus tinha um gadareno, ele perguntou o nome do demônio. Meu filho, Jesus está querendo mostrar uma coisa que as pessoas não sabiam. Que numa mesma pessoa podia estar milhares de demônios. Você já imaginou? As pessoas acreditavam naquela época que para um outro demônio entrar tinha que sair aquele que estava. Jesus disse: meu filho, pode estar um bocado, quer ver aqui e aqui mesmo, está uma legião. Tanto que legião não é o nome de um demônio, é a quantidade. Um número entre 2 e 6 mil. Legião é um termo romano que fala de um contingente bélico, um contingente de soldados romanos que vai de 2 a 6 mil, é uma legião romana. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque as forças espirituais do mal existem, é contra elas que nós estamos lutando. E nós precisamos lutar com o poder de Deus, pois somente com o poder de Deus é que nós vamos prevalecer. Não adianta intelectualidade nesses momentos não, meu filho. Você tem que ter espiritualidade e santidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Talvez a sua mulher, o seu marido, o seu vizinho não saiba quem você é, mas Deus e os demônios sabem. Eu sei quem é Paulo. Imagine. Quem falou isso não foi um anjo não, foi um demônio. Eu sei quem é Paulo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que o inimigo quer é justamente que a gente abandone a fé, que a gente se misture, que a gente pegue coisas que são bíblicas com coisas que não são bíblicas. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai misturar aquilo que não se mistura. Como disse Paulo, que comunhão tem luz e trevas? Que comunhão pode existir entre Cristo e Belial? Então, por isso, os samaritanos, eles eram tendenciosos a rejeitar o Evangelho. Mas quando o poder de Deus chega no lugar, até o diabo tem que obedecer. Foi isso que Jesus já havia dito para Pedro e para os outros apóstolos. Porque quando Jesus fala isso, estava na presença de todos os apóstolos. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aquela ideia, tem muitas pessoas que têm uma ideia errada desse versículo. É como se você estivesse parado e os demônios estivessem tentando te atacar e eles não podem entrar. A ideia é o contrário. A ideia é você, como igreja, entrando em lugares onde até então o demônio dominava, e você vai pregar o Evangelho de tal forma que os eleitos de Deus serão alcançados, independentemente da oposição demoníaca que existe ali. E pode acreditar que existia muito em Samaria, mas o Evangelho foi pregado ali, porque quando Deus manda,
até o diabo obedece. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Vocês já leram Jó 1 e 2? Pois é, foi de lá que eu tirei, de muitos outros textos da Bíblia. Ele só faz aquilo que Deus permite. Então Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam. O que é isso, irmãos? É um milagre. Os samaritanos não gostavam dos judeus, e agora eles estão crendo no Cristo dos judeus, que não era só dos judeus, que é o Cristo do mundo inteiro, mas que era de fato primeiro para os judeus. O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Romanos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. O grego nessa frase de Paulo, ele está querendo dizer o mundo inteiro, né? Os gentios. Então ele fala que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Por que isso? Porque o Espírito Santo abria os corações e ouvidos. Se o Espírito Santo não abrir o coração, irmãos, se o Espírito Santo não abrir o ouvido, você vai falar. E a pessoa das duas uma, ou a pessoa não vai entender nada, ou a pessoa vai entender e ficar com raiva. Mas quando o Espírito Santo age na ministração da palavra, acontece conversão, independentemente da oposição. Que coisa linda, né? Maravilhoso quando você vê pessoas seguindo o caminho que Jesus traçou, porque vai dar nisso aqui. Foi Jesus que disse que assim aconteceria. Olha, vocês vão para Jerusalém, mas Senhor, lá em Jerusalém é perigoso, vocês vão para lá. Vocês vão ficar lá até serem revestidos de poder. E aí vocês vão pregar em Jerusalém, inclusive, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Imagine. E agora está se cumprindo, irmãos. Quando eu falo agora, é agora mesmo, meu filho. Que dia é hoje? Dia 26 de novembro de 2020. Teve gente que achou que não ia chegar essa data, né? A gente chegou. Deus é fiel. Ele tem um propósito na nossa vida. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E sinais podem acontecer hoje? Pode. Claro que pode. A gente pode estar lá pregando em Vista Alegre, ou em Itapuã, ou em qualquer outro lugar que a gente for pregar, e de repente chegar uma pessoa sem alarde nenhum. Mas eu estou com dor, eu estou doente, eu estou passando por isso. E uma pessoa, o irmão Fábio, o irmão Paulinho, qualquer um de vocês, então a gente vai fazer uma oração aqui. 10 minutos depois volta aquela pessoa e diz, eu não sinto mais nada. A gente vai fazer alarde nisso? Não. Você crê na palavra de Deus? Porque senão esse milagre não adianta nada para você. A gente continua e coisas continuam acontecendo. Mas a gente não faz autopromoção em relação a isso. Por quê? A glória de quem? E a gente quer que as pessoas frequentem a igreja, a gente quer que as pessoas venham para o mesmo caminho que nós estamos caminhando, atrás de milagres. Nós fomos chamados para fazer discípulos e não caçadores de milagres. Então aqui ele diz, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando. Olha que coisa! Não precisa de exorcismo não, irmão. Não tem esse negócio de ler um livro, de botar uma roupa especial como os padres fazem, de pegar um crucifixo. Não, irmão, isso daqui é um sinal para mim e para você. Isso daqui não é um sinal para os demônios, não. Demônio não tem medo de crucifixo, não. Essa história toda aí, irmãos, vem do catolicismo medieval. Você nunca vai ver isso na Bíblia. Não, quando um demônio aparecer, você mostra o crucifixo para ele. Você acha mesmo que o demônio tem medo de crucifixo?
Não, quando o demônio aparecer, você mostra a Bíblia. Sabe o que é que o demoniado vai fazer? Ele vai pegar a Bíblia e vai ler. E ainda vai dar risada de você, que não tem língua. Cuidado, irmãos. Nós estamos lutando contra espíritos imundos. Eles estão ouvindo a pregação hoje. E eu pergunto, você está? Eles estão. Muitos espíritos imundos. O que é um espírito imundo? É um espírito que não tomou banho. É isso mesmo? Não, espírito imundo é sinônimo de demônio. Então na Bíblia você vê demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, tudo isso são sinônimos de uma mesma entidade espiritual. São aqueles seres que foram um dia o quê? Anjos, e caíram. Literalmente caíram e estão agora aqui na terra. Mas o lugar deles é no inferno, naquele grande dia. Para eles não existe redenção. Por quê? Porque Deus quis assim. Por que Deus decidiu salvar seres humanos, mas não quis salvar os anjos? Me diga aí. Você tem essa resposta? Porque eu não tenho. É a vontade soberana de Deus, irmãos, que foi revelada na Bíblia. Vai se salvar algum demônio? Algum demônio vai se arrepender e crer? Você sabia que tem igreja que ora pela conversão de Satanás? Estou brincando não, tem. Pode colocar. Na internet você vai achar a igreja dos Estados Unidos orando pela conversão. Coisa louca, irmãos. A Bíblia diz que isso não vai acontecer. Por isso, cuidado. Atenha-se à Bíblia, alimente-se dela. E ela seja o seu escudo para todas as heresias que tem que entrar na sua mente e no seu coração. Então ele continua: pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Isso pode acontecer hoje? Pode ou não? Pode ou não? Claro que pode. Basta Deus querer. Isso aconteceu o tempo todo? Não, acontece em momentos específicos, quando Deus tem algum propósito específico. A gente pode chegar lá, eu e José, que está agora com esse negócio do exército aí, vai eu e ele, a gente chega lá na África, começa a pregar o Evangelho, de repente uma aldeia está cheia de enfermidade lá, com um vírus, José faz uma oração de noite, de joelho, e a aldeia toda é curada. Isso pode acontecer, meu irmão. Por que não pode? Você não tem fé? Se tiver fé como um grão, vou estar. Basta Deus querer e nos conceder fé para isso. Cuidado, irmãos, com aqueles que se levantam tentando roubar a nossa fé. O nosso Deus continua podendo fazer o que Ele quer, quando quer, do jeito que Ele quiser. Não existe nada que seja grande para Deus. Muitos paralíticos e coxos foram curados e houve grande alegria naquela cidade. Perceba, foi naquela cidade. Em outros lugares não fez. Naquela fez. Olha, havia um certo homem, a gente viu aqui no filme, viu? O homem já era tribulado. Você viu o Simão, que o filme retrata? Ele era tribulado, que fez um negócio de umas mágicas aí, que o povo gosta de fazer hoje, de tirar moeda, né, do ouvido, de não sei o quê. Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica. A ideia de mágica é que é justamente isso, ilusionismo. Ele iludia as pessoas. Existiam aqueles que faziam isso. A gente vai encontrar pessoas como essa no Egito, se opondo a Moisés. Vocês se lembram? Quando Moisés vai lá, Moisés não fez mágica nenhuma. O que Moisés fazia era o quê? Poder de Deus. Deus mandou: Moisés, joga o cajado no chão. Moisés jogava e saía em pé. E o cajado virava uma cobra. Aí os outros lá fizeram uma mágica e conseguiram fazer a mesma coisa. Depois Moisés tocou com o cajado e o rio, o Nilo, virou o quê? Sangue. Aí eles pegaram, olha,
alguma coisa assim. Aí os mágicos desistiram. Aí é o dedo de Deus. Está lá em Êxodo, né? Então, mas existem pessoas até hoje praticando mágica nas igrejas, adivinhando RG, CPF. Meu Deus do céu, você quer saber seu RG, seu CPF? Uma vez chegaram para mim e disseram assim: pastor, aqui é a foto do meu filho, o que é que você está vendo? 2 olhos, uma boca, um nariz, tem outra coisa para eu ver aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Deus quiser revelar alguma coisa, Ele revela. Mas não é a gente que administra isso, não. O poder de quem? De Deus. Agora aparece um monte de charlatão aí, dizendo que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E o povo acredita. Tarde de milagres. Não, a quinta-feira é o dia do milagre. É expulsão de demônio? Então segura aí que é sexta de manhã, viu? Você já imaginou isso? Pastor, você está brincando? Eu não estou brincando, não. É ou não é assim? É ou não é? Diga a verdade. E o povo vai, irmão. Culto de curas e milagres, assim, ó. Entendi quando Deus marcou. Você já viu o Felipe dizendo: olha, irmão, veio na terça de tarde e na quinta, que é milagres. Felipe fez isso, Paulo fez isso, Pedro fez isso, João, alguém fez isso. Nem Jesus, irmão. E por que o povo faz isso hoje em dia e o pessoal não acredita? Porque ninguém está aí para o que é certo, eles querem o que dá certo. E por que então essas coisas acontecem? Porque Deus quer, é o juízo de Deus. Deus abandona essas pessoas às suas próprias paixões. Por isso que não seja assim com você. Por isso que a sua maior paixão seja Cristo. Seja apaixonado por Jesus, ame a Jesus e você nunca vai se frustrar. Ora, esse homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto. Percebe, irmãos? Era isso que Samaria gostava. Vocês se lembram que Samaria era onde tinha um culto misturado, muito parecido com o pentecostalismo de hoje, né? Ou com muitas pessoas dizem com as igrejas renovadas. Você já viu esse termo? A igreja de vocês é tradicional ou é renovada? Cuidado com esses novos aí, viu? O caminho é antigo. Ao qual, versículo 10, dava ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Irmão, quantos Simãos existem hoje no nosso meio? Não, fulano, pode ir que o apóstolo tal, quando ele fala, rapaz, quando ele ora, rapaz, grande poder. Aquele do chapeuzinho mesmo, o pessoal diz que ele tem um poder danado, tem de enganar. Ele tem um poder de criar gado, comprar fazenda, isso tudo ele faz mesmo, né? O pessoal gosta. Então cuidado, irmãos, tenham muito cuidado. Não permitam ser enganados tão facilmente. Aderiam a ele porque havia muito os iludiram com mágicas. Não é isso que acontece em muitas igrejas? Ilusão por mágica. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, você sabia que isso acontece? Chega um camarada, como eu não é porque o pessoal fica com raiva, já ele bateu o olho e ficou com raiva. Mas Filipe, a gente tem um Filipe aqui, que é o irmão José. Às vezes ele chega num lugar desse assim, né? Ele prega, o pessoal, rapaz, esse jovenzinho ele falou a verdade. Aí falou a verdade. Então tem gente que vai dar crédito, irmão. Tem pessoas que estão sendo enganadas, que quando ouvirem a verdade vão ter os seus olhos abertos, porque Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer. Ô pastor, meu pai, minha mãe, meu tio, sei lá, minha irmã, minha esposa, meu marido, está numa falsa igreja, isso é. Eu fiz, se Deus quiser converter, converte. Qual é o elemento? Palavra. Quem vai agir? O Espírito Santo. Então vamos perseverar em oração. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, olha o que Filipe falava: do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim, homens como
mulheres. Olha que coisa linda. As mulheres estão incluídas. Isso não acontecia no judaísmo. Quer ver? Por exemplo, irmãos, existe um pessoal que diz que a circuncisão foi substituída pelo batismo. É o pessoal da presbiteriana. Mas só era circuncidado quem? Homem. Então as mulheres estão excluídas? Não pode batizar, então, mulher. Se não é substituição, então não pode batizar mulher. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Existem pessoas que têm astúcia, que têm esperteza, que usam muitas vezes sabedoria humana para tentar nos convencer a aderir os seus credos, sendo que os seus credos não são bíblicos. Pelo menos nesse aspecto não são. No aspecto do batismo, a igreja presbiteriana está totalmente equivocada. Eles não têm autoridade nenhuma para falar a respeito disso, porque eles batizam crianças, né? E a forma como eles fazem é assustadora, né? A maneira como eles defendem esse batismo é mais assustadora ainda. Então, cuidado. É uma igreja bonita, assim, várias pessoas formadas em teologia, mas nesse aspecto do batismo, eles estão longe da Bíblia. Então, essas pessoas eram batizadas, homens e mulheres. Olhe, para aqueles que dizem que a Bíblia é machista, a Bíblia, meu filho, estava muito à frente do seu tempo. É aqui, nessa época, a sociedade efetivamente era machista. Mas Jesus era? O Evangelho era? Não. As mulheres sendo batizadas. Então, o próprio Simão abraçou a fé. E aí, aqui você vai ver, tem gente que abraça a fé por interesse. Foi o caso de Ananias e Safira, e é o caso desse Simão aqui. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. O que esse Simão queria? Aprender a técnica para ele fazer também e ganhar dinheiro. Ó, meu filho, mas e agora? Você sabia que já teve gente que sentou nesse mesmo banco que você está sentado, que disse para mim uma vez: pastor, eu vou aprender as coisas que você ensina aqui, que depois eu vou abrir uma igreja. E por que ele vai para a igreja? Oi? Triste, irmãos. Muito triste. Porque o fim dela, acho que é o sinal, né? São os espíritos malignos. Ele fica assim, show, aí cai, depois volta. Né? Os muitos já com a mão, aí ele sai, né? Ainda mais que o irmão José. Você viu a calça que o irmão José está usando? Rapaz, quando eu vi da primeira vez ele com essa calça, eu falei: rapaz, agora o avivamento chegou. Eu vou providenciar umas 3 dessa para ele. A mim não, porque ele não fica tão bonito quanto o dele. Versículo de número 14. Ouviram os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Olha eles juntos aqui. Pedro e João. Mais velho, mais novo, segundo alguns dizem, né, da tradição cristã. Eles estavam sempre juntos. A gente vê assim que tem um pouco de admiração assim, de João para Pedro, né? Por conta da diligência de Pedro em fazer as coisas. Ele tinha uma coragem assim, né? Um destemor que não era dele. Ele tinha um espírito de liderança assim que não era dele. Veio de quem? De Cristo. Antes de Cristo, Pedro era um simples pescador do mar da Galileia. Ouvindo os apóstolos, foram lá, Pedro e João enviados. É bonito isso, né? Os quais desceram para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Olha que coisa linda. A ideia aqui, irmãos, é o cumprimento. O Espírito Santo já havia chegado em Jerusalém, agora o Espírito Santo chega também em Samaria. Não foi o que Jesus disse? Judeia, Samaria. Aqui você não vê. Você viu alguém aqui falando língua estranha? Não. Por quê? Porque a ideia não é essa. A ideia é que aquelas pessoas, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade de falar de Cristo em qualquer idioma, em qualquer lugar, em todo tempo.
Irmão, fique quieto. Mas é Jesus. Não, mas a gente não está na hora disso, meu filho. Mas é Jesus. Versículo 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam este do Espírito Santo. Olha que coisa linda! Eles recebiam, eles tinham uma fé. Era como se houvesse neles um enchimento do Espírito. Porque eles não creriam em Cristo se eles não tivessem recebido essa fé do Espírito Santo. Nós sabemos disso. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Isso vai acontecer comigo com você, irmão. Quando Deus começar a usar você poderosamente, pode ter certeza que vai chegar algum Simão. E aí, meu irmão, como é para a gente ganhar um dinheiro? Eu não sei que milagre que ainda não chegaram no irmão Paulinho. Rapaz, eu já vi que esse negócio de louvor dá certo. Tem aquela moça, eu sou daquela funcionária pública, mas liga para ela para abandonar que eu vou arranjar um contrato na gravadora que vai ser muito maior que o salário dela. De Jesus. Então eu louvor de vocês. Tem um outro até que fica assim na mãozinha. Rapaz, aquele que tem voto nas ilhadas, a gente quer ele também, para trabalhar. Pode ter certeza, irmãos, que muitas pessoas vão tentar oferecer dinheiro. Na eleição, quantas pessoas não procuram igrejas evangélicas atrás de voto? Procuram os pastores. Me procuraram, imagine. Já tinha um tempo, já tinha algumas eleições que não me procuravam, porque sabem que a gente tem uma postura muito séria nessa área. Não, pastor, mas não é na hora do culto, não. Eu digo, meu irmão, cuidado com a sua alma. Porque misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é de César nunca dá certo. O próprio Jesus separou. Dá a César que é de César e a Deus que é de Deus. Cuidado. Porquanto não havia ainda descido, eles impunham as mãos e esse homem cheio e diz: concedei-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Qual é o propósito dele? Financeiro. Muitas pessoas são assim. Tem pessoas que vão cantar música evangélica porque é um interesse financeiro. O público evangélico é um público que tem crescido, tem seus interesses próprios. Hoje em dia, editoras evangélicas que antes não davam dinheiro nenhum no passado, muitas vezes eram sustentadas por denominações, hoje em dia elas lucram e lucram bastante. Você vai ver um monte de editora evangélica na Black Friday. Olha que coisa do diabo. Socorro, Jesus. Rapaz, o negócio pega, viu? Assustador o que essas pessoas fazem. Tem até promoção em curso de teologia na Black Friday. Vocês sabem disso? Se você quiser depois, o irmão José passa para você. Que o Senhor nos mantenha longe desses mercenários. Pedro, porém, lhes respondeu: ó irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Até hoje, quando eu vejo esse tipo de gente fazendo esse tipo de coisa, eu sou, cheio por essa mesma disposição de Pedro. Eu já disse isso aqui algumas vezes para algumas pessoas. As pessoas ficaram com muita raiva de mim. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Tem muita gente que acha assim. Tem pessoas que acham que, porque de repente tem uma condição financeira melhor, essa congregação local vai tratá-los de maneira diferente. Só se for em outro lugar, aqui não. Aqui já entraram muitas pessoas de condição financeira. Elas entraram, ficaram um pouquinho de tempo. Quando viram que ninguém bajulava, o pastor tratava normal com qualquer outra e exortava. Aí, rapaz, eu não vou ficar por aqui não, que nada. Dou um dízimo alto e ele nem me bajula. Nem fala para ninguém o meu dízimo, quanto é.
Não vai me dar uma placa. Meu filho, eu posso te dar uma placa de ovo. Você está com fome? Meu filho. A gente dá para qualquer um que tiver com fome uma placa de ovo. Olha de Deus, irmão. Pessoas que acham que podem comprar o dom de Deus. Tem gente que acha que pode comprar salvação com dinheiro. Imagine. Dê o dízimo, mande o comprovante e salvo. Sabe quem fazia isso? A Igreja Católica na Idade Média. O nome disso é indulgência. Demônio é o mesmo. E tem gente hoje que acredita nisso no meu evangelho. Não, eu tenho certeza que eu sou dizimista. É por isso que eu tenho muito temor assim. Às vezes tem gente que diz assim, eu quero muito ajudar a obra. Diga para fulano para passar aqui. E por que você não vai lá deixar? Não, eu não tenho tempo para isso. Então fique tranquilo. A igreja fica sabendo isso aí. A gente não está atrás de crentes. A gente está atrás de fazer o bem. É pregar a palavra de Deus. Então, se alguma pessoa tentar comprar você, irmãos, saiba que você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Entenda isso. Você jamais vai se deixar vender por 30 moedas de prata, porque você já sabe o que acontece com uma pessoa que faz isso. O teu dinheiro seja contigo para perdição. Mas pastor, o que está acontecendo aí hoje em dia, torto e direito na televisão? É isso aqui, meu filho. Dê determinado valor, faça determinada aí campanha. A igreja. Campanha. Bingo na igreja. Fala um negócio agora que o irmão Paulinho. Vazar na igreja? Na igreja não, meu filho. Não vai botar. Pastor, eu posso botar uma guiazinha assim na porta da igreja? Pode, meu filho. Se guia for alguma coisa para as pessoas que têm deficiência e segurar e subir, pode. Pelo amor de Deus, irmãos. Igreja não é shopping. A gente não está vendendo nada. Muito menos a salvação, que não pode ser comprada. Nem que você e eu tivéssemos todo o dinheiro do mundo, ela não pode ser comprada. Cuidado com aquilo que tem sido dito hoje aí. Pessoas dizem que deu dinheiro, agradou Jesus. Foi isso que aconteceu com a Ananias e Safira? Foi isso que aconteceu com Simão? Não, o dinheiro deles trouxe o quê? Ira de Deus sobre eles. Porque Deus está muito mais preocupado com o coração. Cuidado. Deus ama quem dá. Quem dá não é quem barganha. Quem dá com alegria. Cuidado. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Como você pensou isso? Como você pensou isso? A gente nunca falou isso para você. Não, mas é porque todo mundo faz assim. Todo mundo. Pastor, não entendo porque você ficou tão ofendido. Uma vez me chamaram para evangelizar o senhor. Era até uma pessoa assim, né, que do ponto de vista, né, da sociedade assim. E eu fui porque era conhecido de uma pessoa conhecida. A mulher dele estava num estado de saúde assim bem debilitado. Disseram, vamos lá orar e tal, e vamos evangelizar. Eu, tá bom, vamos lá. Aí eu fui no hospital, a gente evangelizou, a gente orou, falou de Cristo. Ele chegou até vir aqui na igreja umas 2 vezes. E aí quando terminou a oração, eu tenho esse jeito, né, expansivo assim, de abraçar. Não, irmão, Deus abençoe, vamos continuar orando. A gente convidou ele para vir aqui para ouvir mais da palavra de Deus. Alertamos a ele a ler a Bíblia. Aí ele disse, e aí, quando foi? Aí eu falei assim, não entendi.
Não, é porque eu sei que você tem sua despesa, né? Eu falei, meu filho, eu não sei que tipo de evangelho você ouviu. E nessa hora eu fui bem duro. E era o senhor de idade. Eu disse para ele, eu não sei que tipo de evangelho você ouviu. Mas o que eu preguei para você não é assim que funciona. Eu não vim aqui por causa de você, eu vim aqui por causa de Cristo. Eu vim te apresentar Cristo. Mas as suas despesas, pode ficar tranquilo que Jesus providencia. Glória a Deus. E a pessoa ficou tão constrangida que chegou a vir na igreja umas 2 vezes. E eu creio que ele veio na igreja muito mais por ficar constrangido com o que eu disse, não porque estava com vontade de ser crente. Prova disso que não veio nunca mais. Mas a gente tem que tomar cuidado porque todo mundo faz isso. Todo mundo pede dinheiro, irmão. Basta você ligar a televisão. Até as pessoas que pregam de repente um evangelho mais bíblico estão pedindo dinheiro para programa de televisão, programa de rádio, para isso, para aquilo. Não, porque a gente tem um propósito de ir não sei aonde, mas a gente precisa que vocês ofertem. Tem uma igreja lá em São Paulo que parece que o propósito deve comprar o bairro todo. Já comprou umas 4 casas, quer comprar mais outra. Ele vai investir no ramo imobiliário com o dinheiro de Cristo. E pede dinheiro disso, e pede dinheiro para aquilo, e pede dinheiro para aquilo. É o que, meu filho? É assim que funcionam as coisas de Deus? Não. A gente tem que ser muito... Eu sou muito sério com isso, irmãos. Eu peço que vocês tenham essa mesma seriedade. Cuidado. O amor ao dinheiro continua sendo em todos os males. É muito cuidado, irmãos. Eu e você temos a Cristo. Se temos a Cristo, eu posso te garantir algo que eu aprendi e que todos os dias eu vivo na prática. Salmo 37 diz, eu já fui moço. Sabe quem está escrevendo isso? Um pastor de ovelha que Deus colocou para ser o rei de Israel. Eu já fui moço. Quando eu era moço, eu pastoreava as ovelhas de meu pai. Era menino de recado dele, quando meus irmãos estavam no exército de saúde. Eu já fui moço e hoje eu sou velho. Já sou um rei no final da idade. Vou passar o meu reinado para Salomão, que é esse que Deus quer que reine no meu lugar. Apesar de não ser o mais velho, Salomão não era o mais velho. Mas eu nunca vi um justo. Eu nunca vi um justo desamparado. Olha que coisa. Paulo passou fome, Paulo passou frio, Paulo foi desamparado? Não. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua posteridade a mendigar o pão. Isso é promessa de Deus. E o Deus que fez essa promessa não pode mentir. Não mente. Por isso, cuidado, irmãos. Jesus, sabendo da nossa dificuldade em acreditar em promessas como essa, ele disse: pronto, olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Você vê alguma ave do céu morrendo de fome? Você vê algum lírio do campo sem roupa? Se Deus sustenta uma ave, uma flor que hoje existe e não existe amanhã, não vai sustentar vocês, homens de pequena fé, que valem muito mais aos olhos de Deus, porque são filhos dele. É difícil, irmãos, crer nisso, quando a gente não lê a Bíblia. Eu sou muito grato a Deus pelos irmãos em Cristo que o Senhor me deu, vocês. Eu dei um presente muito bom para mim. No ano passado, os irmãos se reuniram e me deram, eu acho que ouviram as pregações, me deram um quadrozinho que tem o profeta Elias sendo alimentado, né, pelos corvos com pão e carne. O inimigo se levantou, quase destruíram o quadro, mas eu achei ele. Foi, mas ele está lá e eu olho para ele. Sempre quando eu tenho assim algum tipo de abatimento, eu digo: esse é o meu Deus. Meu Deus.
Por isso, cuidado, irmãos. Muitas pessoas tentarão comprar você e a mim. Sabe onde é que está isso? No livro que José está nos ensinando. Apocalipse. Eles vão vender almas humanas. Já imaginou isso? Tem muita gente que quer ser comprada, sabia? Não, o pastor falou aquilo ali, meu filho, mas se alguém chegasse para mim, me oferecendo uma casa própria, um bom emprego, meu filho, eu dizia, pastor, eu gosto muito de suas pregações, mas vou assistir pela internet, viu? Já fui. Teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Perceba o que Deus está preocupado, irmãos? Coração. Seu coração não é reto. Então ele continua dizendo aqui, Deus está vendo o coração. Mas olha que coisa linda, Pedro não amaldiçoa ele. Pedro diz o quê? O que a gente diz para uma pessoa que fez algo errado? Independente do que essa pessoa fez, arrepende-te. Você vê, por exemplo, Estevão orando para que ele se arrependesse. Pai, não imputa a eles esse pecado. A oração de Estevão é, Senhor, não leve em consideração isso que eles estão fazendo comigo, mas dê a eles o dom do arrependimento também, para que alguns deles possam ser salvos. Como é que Paulo nos ensina em 1 Coríntios 9? Eu faço de tudo para com todos. Carcereiro, que tratou muito mal Paulo. Carcereiro ia se matar, Paulo, não, se mate não, ele está aqui. A gente tem que aprender a fazer o bem, não importa a quem. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez, mas tem que ser sincero, talvez te seja perdoado o intento do coração. Uma pessoa que se afastou da igreja por conta do Covid, aí ele foi vacinado do Covid, aí chega, pastor, eu tanto Jesus, eu digo, olha, meu filho, cuidado, talvez Deus te aceite, se o seu arrependimento é verdadeiro. Porque a pessoa foi vacinada do Covid, é 19, né? Esse Covid agora é 19, né? Então, Covid-19, aí chegou o Covid 2021, aí a pessoa se ausenta de novo. É o quê? Não, pastor, mas eu fui vacinado daquele. Agora está vindo outro aí. Deus, esse entra e sai é muito perigoso. As pessoas que fazem isso. Talvez seja perdoado o intento do coração. O que Deus está preocupado é, o que Deus está dizendo aqui por meio do apóstolo Pedro é: o seu arrependimento é verdadeiro? É verdadeiro o seu arrependimento? Porque Deus sabe o que tem no seu coração. Pois eu vejo que estás em fel de amargura e laço, o que é laço? Você está amarrado de iniquidade, maldade. Versículo 24: Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai, pois, vocês por mim, para que nada do que dissesse sobrevenha a mim. Olha que coisa, na verdade ele não se arrependeu, e a gente vê a prova disso. Uma pessoa que tem remorso é isso aqui, ela não quer que lhe aconteça nada de mal nessa terra, mas ela não está preocupada com o que vai acontecer depois dessa terra. Como foi que Jesus falou para aquele que jazia paralítico 38 anos no tanque lá? Cuidado, vá e não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. O que foi que Jesus disse? Não tema aquele que fere o corpo, mata até o corpo, mas depois disso não pode fazer mais nada. Aquele pessoal que matou Estevão,
Podia fazer alguma coisa com a alma de Estevão? Não, estava no céu. Tem aquele que, além de ferir o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. É isso que a gente tem que entender. Cuidado, irmãos. Eu oro para que nessa noite o nosso arrependimento seja sincero. Eu vou adiantar um pouco por causa do horário. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Porque o propósito do Senhor é que eles ficassem lá. Então eles foram até Samaria e eles voltaram para Jerusalém. Mas enquanto eles voltavam, eles evangelizavam. Não é legal isso, não? A gente tem que aprender. Todo lugar que a gente vai é um ponto de pregação. Pelo menos se você é um crente. Orar para Deus. Oh Deus, eu vim aqui. Eu sei por que eu vim aqui. Sabe, mas eu sei que é a tua vontade que me trouxe aqui. Me diz para quem que eu tenho que pregar. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Olha que coisa. Filipe estava onde, irmãos? Nesse avivamento aqui em Samaria. Muitas pessoas estavam se arrependendo. Aí Deus tira Filipe, que estava evangelizando milhares de pessoas, e chama Filipe para evangelizar. Porque Deus não está preocupado com quantidade. Deus está ocupado em fazer a sua vontade. É a vontade de Deus. Se nós entendêssemos isso, nós oraríamos mais como Jesus, que seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele mandou ir para um caminho. Ele não disse onde é que Filipe tinha que ir. Ele disse: pega o caminho, mas qual é a aldeia? Vá para lá para o caminho. Este se acha deserto. E é claro, irmão, se Deus diz para você: olha, sai daí, onde tem um monte de gente que está ouvindo a palavra. Tinha outras pessoas evangelizando, tinha outras pessoas da igreja ali, não só tinha Filipe. Deus não deixou a igreja sem ninguém. Mas ele disse para Filipe: você tem um outro propósito com você. Você vai para o deserto. Eu vou pregar para quem lá? O senhor mesmo está dizendo que está deserto. Filipe, teve alguma discussão com o Senhor? Não, ele obedeceu. Mas que coisa linda, irmão. Tão bonito isso, né? Obediência a Deus. Você está fazendo isso por quê? Porque Deus mandou. E vem cá, cara, tudo que Deus manda você faz? É. Eu vou fazer o quê? A palavra de Deus para mim é irresistível. Uma vez uma pessoa me perguntou: mas pastor, por que você também não advoga? Ou não vai, não trabalha em outra coisa? Porque Deus mandou eu ficar lá pregando. Deus mandou eu ficar pregando. E as pessoas têm uma dificuldade, irmão, de obedecer a Deus. E eu posso te dizer que é muito melhor obedecer do que sacrificar. Não vai adiantar depois, não, mas aí eu vou ganhar bastante dinheiro, e aí o meu dízimo vai ser bem grande, e aí eu vou plantar um monte de igreja com o meu dinheiro. É mesmo? E Deus está feliz com isso? Simão, eu vou lhe chamar de Simão. Deus não está atrás de sacrifício, Ele está atrás de obediência. Ele dá uma ordem aqui que parece que é uma ordem assim sem pé nem cabeça. Ele não disse que Filipe ia chegar lá e ia evangelizar o eunuco. Ele disse: não, Filipe, você vai sair, vai evangelizar o eunuco, o negócio vai ser bem legal. Não, ele não disse nada disso. Ele só mandou, e Filipe obedeceu. Rapaz, não fica arrepiado assim, não. Com obediência dessa. Mas rapaz, está fazendo isso?
Vai, né? Não, Gideão, você não entendeu. Vai lá, ali tem um lago ali, ó. Vamos fazer o seguinte, viu, Gideão? Fala para todo mundo beber água. Quem beber água, abaixando a cabeça, assim, bebendo água, isso daí não presta, porque não está preocupado, não está vendo que está numa batalha. Mas quem ficar igual assim, ó. O doido, deu a loja. Quem fica assim, atento, bebendo água, mas atento, esse daí você pega pra você. E Gideão ficou lá, acho que todo mundo passa nesse teste. De 12 mil ficaram quanto? Aí Gideão, rapaz, Senhor, os camaradas lá são fortes, Senhor. Se eu não me engano, o povo era os midianitas. Rapaz, o pessoal de lá é forte, Senhor. Só 300. Mas Senhor, você está dizendo 300. Rapaz, a gente está com o Senhor. Então é hora de ir para a guerra. Então tá bom, bora, gente. Pega a espada, pega você, pega o escudo. Não, Gideão. Ô, Senhor, não. Não é hora de ir para a guerra, é hora de ir para a guerra. Mas você vai pegar um chofar, que é negócio de tocar no meio, né? E vai pegar um cântaro de água. Senhor, aí o senhor tá. Aí foi pra guerra, Senhor. Você já sabe o que aconteceu, né, irmãos? Deus confundiu e eles começaram a se matar entre eles. Sendo que o próprio povo de Deus nem precisou fazer nada, a não ser obedecer. Algum de vocês lembram como foi que a muralha de Jericó caiu? Ah, foi. Teve um judeu muito inteligente que inventou uma bomba. Aí jogou uma bomba, não foi? A muralha caiu. Foi assim, não? Foi não? Como foi que a muralha de Jericó caiu? Obediência. Olha, 7 voltas. Nossa, vai ficar dando volta nessa muralha? Você é cansativo. Olha o tamanho de Jericó, Senhor. Rapaz, eu já venci os 7 quilos desses 7 dias dando volta. E disse que no último dia tem que dar 7 voltas. Aí tá bem demais, Senhor. Alguém se lembra da cura de Naamã? Foi o que Naamã fez? Obedeceu 7 mergulhos. E foi curado de uma doença incurável. Obediência. Quando você obedece a Deus, você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Mas infelizmente muitas pessoas ainda não tiveram esse discernimento espiritual. Filipe tinha. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Olha como o Filipe, no filme até mostra, né? O anjo falando, o Filipe botando no saco e indo. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial, era um homem rico. A gente viu aqui no filme. Aquilo que o filme descreve é muito próximo daquilo que está escrito aqui na Bíblia. Era uma pessoa que tinha posses, o qual era superintendente de todo o tesouro. Ele era como se fosse o ministro de finanças do país dele. Era uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele provavelmente era um prosélito, ele não era um gentio. Era uma pessoa que acreditava no Deus de Israel. Era um prosélito, um convertido ao judaísmo. De todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Ele veio adorar em Jerusalém. Ele veio adorar o Deus de Israel. Ele não conhecia Cristo ainda. Quando ele veio, ele não conheceu a Cristo, as suas doutrinas. Mas ele adquiriu o livro do profeta Isaías. Estava voltando assentado no seu carro. Imagina, irmão, naquela época ter uma carruagem como ele tinha. O camarada tinha que ter dinheiro. Filipe estava preocupado com o dinheiro dele? Não, meu filho, Filipe estava andando. E assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe. E o Espírito Santo fala? Que ele fala, fala. Agora eu pergunto, e você tem ouvido para ouvir? Se fosse você no lugar de Filipe, você ia? Tem gente, meu filho, que não está querendo vir para a igreja. Não, acho que está chovendo. Acho que vai chover. Acho que vai fazer sol. Acho que vai fazer calor. Não. Vale a pena, irmãos, se desgastar por Cristo. Até esse bichinho aí está querendo ouvir o evangelho aí, tá vendo aí, ó? Aí, tá tribulado aí, ó. Ficou quietinho quando eu falei, fica quieto. E ele, correndo, Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Filipe correu,
igual José correndo na centenária mais tarde. E aí ele viu, leu o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Eu acabei de dizer para você a realidade de 90% dos evangélicos do Brasil. Eu não vou nem dizer do mundo, estou falando do Brasil, nossa realidade. Você chega para uma pessoa, a pessoa lê o texto: pastor, eu estou lendo Isaías. Eu digo: você compreende? Ô pastor, eu li ele todo, não entendi nada. Pastor, eu estou agora diferente, já li a Bíblia toda, agora eu estou recomeçando por Gênesis. Você lê a Bíblia toda, né? Me diga aí o que você entendeu dela. Você leu Gênesis? Li. E fale um pouco de Abraão. E ele está em Gênesis? Mas você não leu Gênesis, não? Há uma diferença muito grande entre ler e estudar. E uma diferença mais ainda entre estudar sozinho e estudar com o Espírito Santo. Filipe ouviu ele dizer isso. Como eu posso entender? Irmãos, a gente está falando de um homem culto. Você acha que alguém pode ser ministro de finanças se não tiver intelectualidade? Pode. Ele tomava conta de todo o dinheiro do país dele. Ele podia ocupar essa função se ele não fosse inteligente do ponto de vista humano. Mas ele entendia esse texto aqui? Não. E o Oreia, Filipe? Oreia, correndo, enquanto o Eunuco estava lá, ó, no carrão dele, um monte de serviçal. Filipe estava com a sacolinha, andando. Ninguém sabia mais. Aquele eunuco inteligente, cheio de dinheiro, com um livro do profeta Isaías, ou Filipe com sua mochilinha? Quem foi o Espírito Santo? Não é lindo isso, irmão? Como Deus pega os que não são. É muito bonito a gente ler isso na Bíblia. E Deus continua fazendo isso até hoje. Maravilha. Filipe, compreende o que vem lendo. Ele respondeu: como poder entender se alguém não me explicar? Mas olha que coisa, ele era um homem rico, mas era um homem humilde. O que é isso? Milagre. Imagina um homem rico, vendo um camarada pobre como Filipe chegando. Rapaz, esse camarada não vai me ensinar nada. Mas era já o Espírito Santo trabalhando no coração dele. É como, por exemplo, quando o irmão José e o irmão João forem evangelizar algumas pessoas assim, de algum desse tipo, como Zaqueu. Zaqueu vai se ajoelhar diante de José. Vai dizer: ô José, socorro. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso significa que é impossível um rico se converter? Não. Isso significa que é impossível para os homens, mas é possível para Deus. Qual a conversão de Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu é rico? Não. Zaqueu é riquíssimo. Imagine. É como se dissesse assim: fulano é milionário, né? Rapaz, fulano é milionário, então ele é milionário. E o outro fulano é bilionário. Quem é que tem mais? O milionário ou o bilionário? Zaqueu era riquíssimo. Mas ele queria Jesus. E o que foi que teve que sair? O dinheiro. Imagina se a vida desse lucro aqui. Se não foi toda mudada depois. Deus sabe o que faz, irmãos. Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Filipe que já está suado, fedendo. Você acha que um camarada que está andando no deserto, no sol quente, com aquelas roupas que a gente viu aqui, não tinha sol durante não, meu irmão, naquela época. O todo cheirosinho, começou a uvinha. Oi, lendo seu livro na tranquilidade da primeira classe. Chega atribulado, suado, ofegante. Que ele vai correndo. E aí? Entendeu? Você leu? Você está
Ah, mas esse Deus é bom demais, né? Eu creio que você nunca leu essa passagem como a gente está lendo agora. Eu, pelo menos, nunca tinha lido. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro. Que coisa linda, irmãos. Onde é que está isso? Isaías 53. Foi levado como ovelha muda ao matadouro, e como um cordeiro mudo, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, olhe, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então Eunuco disse a Filipe: peço que me expliques, quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a quem? A quem? Jesus. Oh, Jesus maravilhoso. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse ao eunuco: Parou! Que foi, rapaz? Imagine, irmãos, hoje em dia você tem pessoas que praticamente querem forçar o outro a se batizar. Vamos chamar você a se batizar. Você fica garantido, você fica esse negócio, não quer se batizar. Você não se batizar, você não. A pessoa se batiza muito mais por pressão do que por regeneração. Não, meu filho, você não quer se batizar? Também. Só cuidado. Agora, cuidado também se você se batizar. Porque Judas era batizado. Simão, que a gente falou aqui, também foi batizado. Então, cuidado. Seguindo eles caminham afora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco pedindo para ser batizado. Ele olhou assim e disse: ó alma, corpo, espírito, em nome de Jesus, não vou ser batizado. Oh, eu creio em Jesus. E a gente hoje em dia vê uma anomalia na igreja evangélica. As pessoas chegam, eu já vi gente vindo aqui: pô, eu pedi para me batizarem lá na minha igreja, não me batizaram, porque disseram que eu não era casado, porque disseram que eu era assim, porque disseram que eu tinha que fazer o curso de batismo. É que já se viu isso, irmão? Curso para se batizar é a mesma coisa dizer: você vai tomar um curso que você vai entrar no céu. Algum curso que você faça diz que você entra no céu? Não, meu filho. Ah, mas e se a pessoa não se converteu de todo o coração? O problema dela não é comigo. É com quem? Com Deus. Ai de mim se não batizar. Eu só tenho que avisar. Cuidado, viu? Não vai ser batizado. Em nome de Jesus. Para a remissão dos pecados. Mas se você não se arrepender, o batismo vai ser o selo da sua condenação e não da sua salvação. Porque você está brincando com Deus. Ah, não, eu quero uma aliança sincera com o Senhor Jesus. Então vamos lá. A gente prega a palavra, mas a gente não sai selecionando os peixes. Quem faz isso é Deus. A pessoa diz que quer ser batizada. A gente pergunta: você crê mesmo no Senhor Jesus? Você conhece a Ele? Ah, creio, conheço. Então vamos lá. Mas saiba que o batismo é só o começo. Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você sabia que é por isso que os cristãos tinham como símbolo de identificação entre eles o peixe do primeiro século e do primeiro e segundo século? Porque em grego essa palavra peixe tem as iniciais, né, de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus.
São as iniciais dessa palavra peixe. A pessoa fazia o sinal do peixe e elas entendiam. Aquilo dali era uma confissão de fé. Não era um sinal de identidade apenas, era uma confissão de fé. Como esse eunuco está dizendo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro e ambos desceram a água. Filipe batizou o eunuco. Olha que coisa linda. Cadê os apóstolos? Eu não tenho apóstolo? Eu sou um eunuco. Eu vou ser batizado por um discípulo qualquer? Cadê o apóstolo? O pastor não vai me batizar? Diz para José me batizar? Diz para Kim me batizar? Diz para o irmão Fábio me batizar? Meu filho. Onde é que tem que diz que é o pastor que tem que batizar? Você é discípulo de Jesus? Então você pode fazer outros discípulos. O poder é de Deus. Oh, que maravilha! Quando saíram da água, essa parte é apaixonante, né, irmãos? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E aí eu vou dizer uma coisa: tem um homem chamado Albert Einstein que morreu indignado com essa passagem. Porque Albert Einstein, ele descobriu uma série de coisas da física, inclusive, se eu não me engano, ele é o pai da física quântica. E uma das coisas que os físicos eles ficam queimando os neurônios até hoje é para descobrir um meio de teletransporte. O que é teletransporte? É você tirar uma coisa de um lugar e botar essa coisa para aparecer em outro lugar, sem que ela tenha que caminhar ou ser carregada por alguém. De onde foi que essas pessoas tiraram a ideia, irmão? Da cabeça dela? Não, da Bíblia. Quem imaginou isso? Filipe foi teletransportado. Você entendeu isso, irmão? Eu sei que vocês entendem um pouco de geografia de Israel do primeiro século, amém? Não? Eu também não. Eu não entendo, mas eu estudei e fiquei mais maravilhado ainda. O lugar onde Filipe apareceu, a cidade de Azoto, fica mais ou menos a 100 km de distância de onde ele se encontrou com o eunuco. Você já imaginou isso? Que loucura! Por isso que eu disse a vocês, irmãos, vale a pena obedecer a Deus. O único homem na face da terra que foi teletransportado. Imagina. Filipe estava aqui e de repente ele estava em outro lugar a 100 km de distância. Pastor, me explica como é que foi isso. Não sei, só sei que foi assim. O Senhor o arrebatou. Coisa linda, dá pra gente ficar a noite toda maravilhada, né, irmão? Tem alguma coisa grande demais para esse Deus? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. O eunuco! Talvez o eunuco tivesse ficado pensando, rapaz, será que foi um anjo que apareceu para mim? E ele foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, porque o fruto do Espírito, a alegria, só está atrás do que? Do amor e da paz. Amor, paz, alegria. Ó, o eunuco parecendo um doido, molhado de água, cheio de alegria. Não, mas foi esse eunuco daqui no filme que a gente viu, né? Comecei a estar meio atribulado, mas depois ele ficou, né? Versículo 40. Mas Filipe veio achar-se. Filipe mesmo não entendeu também o que aconteceu. Ele veio achar-se em Azoto. Imagina Filipe. Ele está batizando o eunuco, de repente, ele estava no deserto, de repente ele está aqui no litoral. É como se você estivesse evangelizando uma pessoa em Feira de Santana, e aí quando você pisca o olho, você está aqui na Orla de Salvador. Você falou, oxe, como foi isso? Algumas vezes isso acontece com o Quinho, que ele pega o ônibus e dorme. Aí quando ele abre o olho, ele está em outro estado, em outro país. Salva você.
Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O Filipe que fala de Deus, o Filipe que fala de Cristo. Será que a gente é assim, irmão? Deveria. Eu não me envergonho do Evangelho. Ele é poder. Tanta gente atrás de poder, né? Na eleição a gente vê isso. O que é que você acha que os políticos estão atrás? Poder. Porque uma pessoa quer ficar rico para ter poder, para satisfazer suas vontades, não é assim? Aí Paulo chega e diz: você quer o verdadeiro poder? É o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Todo aquele que nele crê. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O apóstolo Paulo, em outra carta, ele diz algo parecido em 1 de Coríntios: os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns e é insanidade para outros, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É a sua vida, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite tão alegre. Tanta alegria no Espírito, Senhor, quando a Tua palavra se manifesta viva no nosso meio, Senhor. Não é ouro nem prata que temos, mas é o Espírito Santo. E isso nos basta. E sempre nos bastará. É a Tua graça. A Tua graça salvadora, a Tua graça provedora, a Tua graça protetora. É a Tua graça, Senhor. Que a Tua graça continue a se manifestar no nosso meio e se propague, Senhor. Concede-nos pela graça, Senhor, esse espírito de ousadia para pregarmos o Teu Evangelho na nossa cidade e até os confins da terra, segundo os Teus mandamentos e o Teu direcionamento, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, Senhor, que estão na dúvida, e enche eles com a fé. E nos ajuda, Senhor, a cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Ti. Nós entendemos que estamos cada dia mais perto do nosso grande encontro contigo. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entesourarmos no céu, ainda que para isso tenhamos que nos desgastar aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o mesmo Espírito Santo que estava lá em Filipe. E diga ao seu irmão: continue o seu caminho com alegria.